Bom dia, a paz do Senhor. Como estamos nessa manhã? Tudo bem? Como você está? Como você acordou hoje? Quais são os seus planos para hoje, para essa semana? Para o fim do ano, para os próximos 5 anos? A gente está aqui neste momento para ouvir e aprender mais da palavra de Deus. E a gente entrega a nossa vida ao Senhor. É quando a gente o recebe como Salvador, amém? E esperamos pelo retorno do Cristo para nos levar para o céu com Ele, amém? Amém. Só que se Ele não voltar amanhã, se Ele não voltar hoje, amanhã a gente tem que trabalhar. E se daqui para o fim do ano Ele não voltar, aí a gente tem que continuar pagando conta, né? A gente tem que cuidar da saúde, tem que usar máscara, a gente tem uma série de coisas que a gente precisa fazer até que o Senhor volte para nos levar, amém? Então eu encorajo você a pensar, o que eu vou fazer nos próximos 5 anos da minha vida? Aonde eu vou estar, com quem que eu vou estar, com quem que eu quero estar? Jesus veio e deu um exemplo de vida para todos nós. A palavra de Deus conta que quando estava próximo já da crucificação, né, dele ser preso, ele falou para os discípulos: eu vou para Jerusalém. E eles falaram: Senhor, mas lá o Senhor é procurado, o Senhor vai ser preso. Ele falou: não, eu vou à noite o pessoal não vai conseguir me ver, não vai me identificar. Até por isso que precisou de um trair para mostrar quem que era Jesus, porque ele foi à noite. Ou seja, Jesus tinha um plano para tudo que ele ia fazer. Ele parava, pensava: olha, o que eu vou fazer? Vou fazer assim, 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 assado. E a gente deve aprender com ele, amém? Vamos aprender com o nosso Senhor. E a nossa lição hoje, ela tem o título de E deu dons aos homens, amém? Essa é a nossa lição número 1. E fala que nós, homens, seres humanos, nós recebemos dons. Amém? Glória a Deus. Vamos abrir nossa Bíblia aí. Livro de Romanos, capítulo 12. Romanos... está lá no Novo Testamento, capítulo 12, versículos do 3 a 8. Amém? Amém. Diz o seguinte, a minha versão, irmãos, é a Bíblia Viva, nova versão viva. Diz o seguinte: como mensageiro de Deus, digo a cada um de vocês, sejam honestos na avaliação de si mesmos, medindo seu próprio valor pela quantidade de fé que Deus lhes concedeu. Pois tal como existem muitos membros em nosso corpo, e esses membros tem um trabalho diferente a executar, assim também é com o corpo de Cristo. Todos nós somos parte dele, e cada um de nós é necessário para fazê-lo completo. Assim, pertencemos uns aos outros, e cada um está ligado a todos os demais. Deus deu a cada um de nós dons de fazer bem determinadas coisas, de acordo com a sua graça. Assim, se Deus deu a você o dom de profetizar, então profetize de acordo com a proporção da sua fé. Se tiver o dom de prestar serviços a outros, então sirva bem. Se alguém tem o dom de ensinar, ensine. Se é de animar os outros, então anime. Se Deus lhe deu o dom de contribuir, ajude os outros com generosidade.
Se Deus lhe deu capacidade administrativa de liderança, então exerça esse cargo com seriedade. Aqueles que levam o consolo aos entristecidos devem fazê-lo com alegria. Amém? Isso daqui, irmãos, é meio que autoexplicativo, né? A palavra de Deus falou o quê? Que o Senhor deu um dom para cada um. Cada um tem um dom, cada um tem uma habilidade diferente, cada um tem algo que você faz melhor do que os outros. Até falei sobre isso em uma outra aula, bem algum tempo atrás, que a pessoa me perguntou uma vez, né? Não para mim, um exemplo que um pastor deu, falou, mas como que eu vou saber qual que é meu dom? Ele falou, o seu dom tem a ver com aquilo que você faz sorrindo, enquanto outras pessoas precisam se esforçar tanto para fazer aquilo. Um exemplo disso é um avião. Um avião precisa de turbinas, combustível, precisa de uma velocidade imensa para poder sair do chão. Enquanto você olha um passarinho, ele pula, bate asa e foi. Para ele isso é fácil, é algo tranquilo. Sabe, existem pessoas que têm dom com crianças, que na hora que ela chega no lugar, as crianças já identificam e brincam e riem. Irmão Luciano mesmo. Esses dias eu fui embora, a Ariane não queria sair do colo dele. Foi chorando pro carro. Falei, minha filha, nem pelo papai você não chora. É um dom. Tem coisas que são sobrenaturais. É um dom, é algo que ele faz de uma maneira excepcional e ele faz brincando, sorrindo, feliz. Não é um peso para ele. Isso é dom. E todos nós temos dons. E a palavra do Senhor está falando o quê? O que você vai fazer nos próximos anos da sua vida? Você vai trabalhar com o dom que Deus te deu. Você vai usar isso para a obra dele, você vai usar isso na sua casa, na sua família. Você vai usar esse dom para honrar, glorificar e para que o nosso Deus seja engrandecido. O resumo de tudo que Deus faz na Bíblia, se você parar para prestar atenção, todos os milagres, todas as transformações, tudo é para honrar e glorificar a Deus. Quando os discípulos perguntaram para Jesus sobre o cego de nascença, falou, quem que pecou? Foi o pai ou foi ele que pecou para nascer cego? Jesus falou, nenhum nem outro. Foi para que o nome do Senhor fosse glorificado através dele. A gente precisa entender isso. Às vezes a gente passa por dificuldade, passa por problemas, mas que o nome do Senhor seja glorificado através disso. Que a gente cresça com isso, que a gente aprenda e que a gente use o que Deus nos dá para honrar e glorificar o nome dele. Amém? Glória a Deus. Coríntios, abre aí 1 Coríntios, capítulo 12. Geralmente o pessoal gosta de brincar, né? Falar, quem quer ir para o céu? Todo mundo. Quem quer morrer? Ninguém. Irmão, mas nem Deus está querendo que a gente morra nesse momento, não. Ele quer que a gente trabalhe. Ele quer que a gente cumpra a obra dele. Ele quer que a gente faça a nossa missão aqui acontecer. Viu o seu propósito. 1 Coríntios 12, versículo 4 até o 7. Diz o seguinte: ora, Deus nos dá diferentes tipos de dons, porém o Espírito Santo é a fonte de todos eles. Há diferentes espécies de serviço a Deus, porém é o mesmo Senhor que estamos servindo. Há muitos modos pelos quais Deus opera em nossas vidas, porém é o mesmo Deus quem faz a obra em nós e através de todos nós. Os que lhe pertencemos. O Espírito Santo manifesta o poder de Deus através de cada um de nós, visando o bem comum de toda a igreja. Amém? Vou ler o último versículo de novo aqui, o 7. O Espírito Santo manifesta o poder de Deus através de cada um de nós, visando o bem comum de toda a igreja. Qual que é o objetivo que está falando aqui? O bem comum de toda a igreja. Se Deus me deu algo, Ele quer que eu abençoe outras pessoas com esse algo. Se Ele me deu um dom que eu faço com facilidade,
e eu estou vendo que o irmão, a igreja, alguém precisa desse apoio, dessa ajuda, disso que eu tenho com facilidade, que eu não fique guardando para mim, que eu faça pelos outros, que eu coloque em prática. A igreja, de uma maneira geral, vista pelo mundo, pela sociedade, ela é vista como um lugar de socorro. Muitas pessoas procuram a igreja quando está precisando de uma cesta básica, quando está doente, quando está precisando de oração, quando está precisando, sei lá, de ir para um médico, alguma coisa assim. Aí, até o mundo entende isso de nós. Nós precisamos entender isso também. Que por fazer parte dessa igreja, ou de qualquer igreja, né, a igreja de Jesus Cristo, que quando alguém, uma situação, precisar de algo que você tem para dar, não fique guardando. Ofereça. Use essa oportunidade para engrandecer o nome do Senhor. Amém? Muitas vezes, algumas pessoas, quando Jesus mesmo fala, isso está na Bíblia. Agora eu não lembro o versículo, que essa parte eu não pesquisei. Mas depois você pode pesquisar. Jesus fala o seguinte, fala, olha, pedis e não recebeis, porque pedis mal. Fala, pedis para suas próprias concupiscências, ou seja, você só pede para realizar seu desejo próprio. Sabe, esse não é o objetivo de Deus. Deus não te deu um dom para fazer você um ser melhor, maravilhoso, te deixar rico, feliz e pronto. Claro que Ele quer sua felicidade, claro que Deus quer te abençoar financeiramente também. Mas se Ele te deu algo, Ele quer que através de você esse algo frutifique na vida de outras pessoas. O resumo é isso. Essa vontade de Deus para nós. E aí eu te pergunto de novo, o que você vai fazer nos próximos 5 anos da sua vida? O que você vai fazer amanhã? O que você vai fazer semana que vem? Enquanto a gente estiver nesse mundo, enquanto a gente estiver nessa terra, enquanto Jesus não voltar para nos levar, a gente precisa entender a vontade de Deus para nós. E a vontade de Deus para nós é que a gente frutifique, que outras pessoas sejam alcançadas, que outras pessoas sejam tocadas por nós. Se não fosse para ser a gente, Deus mandava um anjo. Às vezes a gente fica orando, né? Ah, Deus, aquela pessoa precisa, nossa, tanto ouviu alguma coisa, ou sei lá, aconteceu uma coisa triste. Não é só questão de puxar a orelha, não. Aconteceu alguma coisa triste, um parente faleceu, e aí a gente fica pensando, poxa, Deus, manda um anjo consolar, vai o teu Espírito Santo consolar. Irmão, às vezes Deus quer que você vá lá, sabe? Às vezes a missão é sua. É você que tem que ir, é você que tem que abraçar ela, é você que tem que mostrar que ela não está sozinha. Não estou dizendo que é fácil. E para alguns, como a gente já falou mais cedo, né, alguns têm alguns dons que facilitam, né? Tem uma tia minha que ela, aonde tinha velório ela ia, mesmo que ela não conhecia. Que ela entende a necessidade de você fazer algo por outros. Ela entende que a pessoa está naquele momento de situação complicada e às vezes poucas pessoas chegam para dar um conforto, para dar um carinho. Então sempre que ela via um velório ela já parava, não, vem aqui, está precisando de mim. A gente precisa entender isso. E a palavra do Senhor veio para nos ensinar isso hoje. A gente tem um texto áureo que é o nosso texto-chave, está em Efésios 4:8, fala o seguinte: pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Quem subiu ao alto, irmão? Jesus. Ele subiu, levou cativo o cativeiro. Ele pegou a prisão que nos aprisionava, que nos atrapalhava, destruiu, nos libertou e nos deu dons. Que a gente utilize esses dons para engrandecer a Ele. A palavra do Senhor traz alguns exemplos de dons. E lá no Antigo Testamento, em 2 Reis 5, de 1 a 14, conta a história de Naamã. Quem foi Naamã? Um general da guarda do exército da Síria. Está lá, irmãos. 2 Reis 5, 1, 14. Não vamos ler tudo porque não vai dar tempo, mas se você quiser ler depois, anotar, tá aí. Conta a história de Naamã. E todo mundo conhece a história de Naamã, ou a maioria, porque ficou muito famoso, porque ele tinha lepra. E aí
uma menininha que tinha sido levada presa fala para ele que tinha um profeta em Israel que agia pelo nome do Senhor. E esse profeta poderia curar ele da lepra. E ele vai lá e procura o profeta. E o profeta Eliseu fala para ele, fala, não, dá 7 mergulhos no Rio Jordão ali, que quando você levantar vai estar curado, vai estar tudo beleza. E foi o que aconteceu. Ele foi curado da lepra. E por que nós estamos falando sobre isso? A gente leu lá em Romanos que a palavra do Senhor diz que nós recebemos vários tipos de dons. Existe dom de liderança. Tem gente que não tem dom para liderança, irmãos. No meu trabalho, a gente trabalha em equipes. A gente tem que ter um responsável, tem que ter um líder lá no trabalho. E algumas vezes, algumas pessoas que estão na posição de liderança, elas não sabem muito bem o que estão fazendo. Às vezes acontece, não saber o que está fazendo. Isso é complicadíssimo. Na faculdade, eu estava aprendendo uma vez, estudando sobre a parte empresarial, e o pessoal falando, os professores falando, olha, tome muito cuidado a hora que você estiver numa posição aí de chefia, se você for diretor de uma grande empresa. E aí, o que eles geralmente fazem? Pega o melhor vendedor e coloca ele para ser gerente. Porque ele é um ótimo vendedor, vamos promover ele e coloca ele para ser gerente. Só que o que acontece? De repente, quando ele chega naquela posição, ele não sabe gerenciar, ele só sabia vender. E aí você perdeu um ótimo vendedor e está com um péssimo gerente atrapalhando a sua empresa agora. Então a gente precisa entender isso. As pessoas têm vocação, elas têm dons, elas têm um lugar onde ela se encaixa melhor, onde ela vai fluir melhor. E Deus entende isso. E Deus quer te usar naquilo que Ele já colocou em você, que é o que você faz de melhor. Só que às vezes a gente precisa ficar ligado nos sinais. Mas você estava até conversando ali durante o café, né, o pastor comentando, né? E Deus abriu uma porta. Eu falei, certeza que foi Deus? Você orou? Confirmou? Se foi Deus, amém, glória a Deus. Deus sabe do que você é capaz e Ele quer te usar nisso. Tenha certeza que foi Deus, tá? Se não tem, ora mais um pouquinho. Isso falando no geral, não vou pastor lá. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a gente precisa entender aonde Deus quer nos usar. A palavra de Deus falou no livro de Romanos, onde a gente leu mais cedo, que Deus dá dons de administração. Deus nos dá dons para coisas físicas, normais do dia a dia, mas Ele também nos dá dons espirituais. Quando a gente leu, quer dizer, não lemos aqui agora, só comentei, em 2 Reis 5, onde a palavra de Deus fala de Naamã, ele foi curado através de um dom espiritual, dom da cura. Nós, seres humanos, não temos o poder para isso. Deus tem, e Ele pode nos dar. E a palavra de Deus nos mostra isso com vários exemplos, e isso ainda acontece hoje nos nossos dias, em muitos lugares. No Novo Testamento, no livro de Atos, capítulo 20, abre aí, rapidinho. Atos, capítulo 20, versículos do 9 ao 12. Fala o seguinte: e visto que Paulo falava sem parar, um jovem chamado Eutico, que estava sentado no parapeito da janela, adormeceu profundamente e caiu da altura de 3 andares. Quando o levantaram, estava morto. Paulo desceu e apanhou o moço nos braços. Não se assustem, disse ele, o jovem está bem. E estava. Em seguida, Paulo subiu de novo, partiu o pão e comeu. E Paulo falou ainda por muito tempo, até o amanhecer. Depois partiu. Então levaram o jovem vivo para a casa dele, e isso provocou uma onda de alegria e de ânimo. Por que eu quis trazer essa palavra?
Às vezes a gente pensa o seguinte, né? Alguns milagres só Jesus podia fazer. Às vezes a gente lê a Bíblia e pensa, poxa, tem coisa que não dá. Tem coisa que eu não sou capaz de fazer. E, irmãos, se depender da nossa força, a gente não é capaz de nada. Somos fracos, às vezes a gente desanima, qualquer coisa deixa a gente para baixo. Às vezes é complicado. Mas Deus em nós quer fazer muito e Ele pode. Pode tudo. A palavra de Deus nos deu o exemplo aqui agora de quando Paulo ressuscitou um rapaz. Não foi Jesus que ressuscitou o rapaz, foi Paulo. Sabe, foi Deus, né? Através de Paulo. O que eu quero dizer é que às vezes a gente fica pensando, poxa, Jesus dava conta do recado, né? Filho de Deus, eu não dou conta. Irmãos, o mesmo Espírito que agia em Jesus, agia em Paulo e age até hoje, pode agir em mim e em você. Precisa que a gente esteja disposto a isso. Precisa que a gente esteja disponível para isso. Quando a gente lê a história de Samuel, e Samuel, né, criancinha, lá no templo, morando com Eli no templo do Senhor, e aí ele acordou ouvindo a voz chamando, Samuel, Samuel. E aí ele ia a Eli, que é o profeta, não, quase um trava-língua. Mas ele ia no profeta e falava, o senhor me chamou? Ele falou, não, vai deitar, menino. Na terceira vez ele caiu a ficha e falou, poxa, quando te chamar de novo, você fala, Senhor, que teu servo ouve. Irmãos, para pensar um pouco. E quando Samuel ouviu a voz e ele falou, fala que teu servo ouve, Deus falou com ele. Mas para pensar um pouco. Deus chamou 3 vezes e parava por ali, chamou e parou. O que aconteceu para que Deus continuasse a conversa? Precisou que Samuel falasse, fala, Senhor, que teu servo ouve. Eu vi um pastor fazendo um comentário seguinte, ele falou, olha, Deus, Ele faz com a gente como se fosse uma partida de xadrez. Como que é uma partida de xadrez? Você faz um movimento, e aí você espera a outra pessoa fazer o movimento dela. Até que ela faça, você não pode fazer nada, você vai ficar paradinho, esperando. E ele fala isso, fala, olha, Deus é como se, Ele conversa conosco como se estivesse numa partida de xadrez. Ele faz o movimento dele, Ele quer te usar, Ele quer te abençoar, Ele quer te dar um dom, Ele quer que você mova as nações no nome dEle, mas Ele te faz um chamado e espera até você responder. E se a gente não responder, a obra de Deus para? Não, irmão, Ele chama outro. Mas a sua oportunidade passou. A gente precisa entender que Deus é um Deus de intimidade. É um Deus de conversa. Ele gosta de conversar com a gente. E conversa não é monólogo. O que é monólogo? É o que eu estou fazendo aqui. Estou falando um palestrante, pregador, professor. Todo mundo senta, escuta e ele fala. Não, Deus é conversa. Conversa é como? Eu falo, você me escuta. Depois você fala e eu te escuto. É assim que é uma conversa. Deus, Ele gosta de conversar conosco. Ele gosta de intimidade, Ele gosta de diálogo. Quando Deus chamou Samuel, enquanto Samuel não falou, fala, Senhor, que teu servo ouve, Deus não continuou falando com ele. Eu gosto de dar esse exemplo, já falei muito, mas bom que fica na cabeça. Quando Jesus ia curar alguém, Ele falava, o que você quer que eu te faça? Jesus sabia que o cego queria enxergar, mas ele não curava enquanto não falasse. Olha, Senhor, eu quero enxergar. Ah, você quer enxergar? Então tá bom. Paralítico, você quer o quê? Uma cadeira de roda. Não, irmão, Deus sabe o que você quer, Ele sabe o que você precisa, e Ele tem. Mas Ele só vai te entregar a hora que você falar com Ele. A hora que você pedir. Por quê? Porque isso é intimidade, isso é um diálogo e isso é reconhecimento. Reconhecimento de quê? Reconhecimento de que nós não somos nada e de que Ele é tudo. Reconhecimento de que sem Ele a gente não consegue. Reconhecimento de que Ele é o nosso Deus, Ele é o provisor, é Ele que pode fazer as coisas acontecerem.
Mas Ele quer usar alguém para fazer acontecer. E quando você fala com Ele, Ele entende. Ah, então é você? Você fala, sim, sim, eu sou eu. Aí Ele faz. Então a gente precisa entender isso. O nosso Deus, Ele não é um ditador, Ele não impõe. Olha, você vai fazer isso e pronto e acabou. Bom, aí você fala, aí Jonas, irmão, Deus conversou bastante com ele depois, tá? Mas normalmente ele não impõe nada, não que ele não possa. É isso que a gente precisa, às vezes, entender um pouco. Fica até estranho falar isso, né? Ele não impõe nada. Poxa, mas se ele não é Deus, ele não pode? Pode. Entende, irmão? Ele é Deus. Se ele quiser impor alguma coisa, ele pode. E a gente, como servos que reconhece Ele como nosso Deus, a gente tem que entender isso. A gente tem que entender essa autoridade. A gente voltou a escolher um presidente. Se ele mudar uma lei, mesmo que a gente não goste, a gente tem a opção de não seguir? Não tem, a gente tem que seguir. Tem que fazer, porque Ele é uma autoridade sobre nós. Da mesma forma, Deus é uma autoridade sobre nós. E muitas vezes, na nossa vontade humana, a gente não vai querer sair do lugar, porque é confortável ficar parado, é confortável ficar tranquilo. Eu sei que Deus quer me usar, mas, poxa, às vezes vai doer. Às vezes eu vou ter que sair da minha zona de conforto e isso me incomoda. Mas, se a gente entende que Ele é o nosso Deus e a gente se sujeita à vontade dEle, a gente tem que fazer. Faça. A gente tem que fazer. Uma dádiva para a igreja, João 20, 22. Abre aí rapidinho, irmãos. João, capítulo 20, versículo 22. Amém? Diz o seguinte: depois Jesus assoprou neles e disse: recebam o Espírito Santo. Amém? Jesus disse isso para quem? Para os discípulos. Jesus disse para todos que o seguiam. Isso inclui a gente. Tá? Enquanto Jesus não voltar, Ele disse que deixaria o Consolador, o Espírito Santo aqui, amém? Então, o Espírito Santo, o Consolador, quem concede os dons para nós, está aqui, disponível para mim e para você. E Ele vai agir quando, irmão Glauber? A hora que você fizer igual Samuel. Fala, Senhor, que teu servo ouve. Me usa, Senhor, porque o teu servo está aqui. Quando Isaías, no capítulo 1 de Isaías, né, diz que ele vê anjo, vê o trem pegando fogo e fala, meu Deus do céu, o que está acontecendo? E aí ele escuta uma voz falando, eu quero enviar alguém, mas quem? Quem que eu envio? E aí ele fala, Senhor, envia eu. Aí você fala, poxa, Deus criou toda uma situação para que ele não tivesse outra resposta para dar. Irmão, de repente pode até ser, e de repente você está passando por uma situação parecida. Mas entenda uma coisa, estar na vontade de Deus é simplesmente o melhor lugar onde a gente pode estar. Porque a gente não conhece o futuro. A gente não sabe o que vai acontecer depois. Eu não sei se eu escolhi esse emprego ou aquele, o que vai acontecer depois. Ah, mas o outro paga mais. Pois é. E de repente estraga sua família, porque você vai ter que ficar lá 24 horas. Ah, não, então agora eu vou... ou dentro do próprio trabalho, não, eu vou fazer isso, eu vou mudar de função, eu vou ser chefe. Já vi muita gente que virou chefe falar, poxa, era tão bom ficar na minha função, agora tem tanta gente tentando puxar meu tapete, enfiar uma faca nas costas. Acabou com a paz. Não estou desincentivando você a procurar algo melhor não, viu, irmãos? Cresça. As pessoas mais usadas por Deus na Bíblia eram os mais qualificados. Moisés foi extremamente usado, ele foi treinado para ser rei. Moisés era príncipe. Paulo falava 500 línguas diferentes, aonde ele ia, ele falava a língua nativa do povo, ele entendia de leis, ele entendia de tudo, foi extremamente usado por Deus. Todas as vezes que Deus usa alguém muito na Bíblia, essa pessoa tem uma capacidade extrema.
quer ser muito usado por Deus, se qualifique. Procure crescer. Procure crescer no seu lugar onde você está, na sua empresa, no seu trabalho. Não deixe de crescer. Mas entenda que a sua força tem que vir do Senhor. Sozinho, às vezes, a gente não consegue. Entenda e procure no Senhor. Ele é a solução, Ele tem a solução para tudo. Mas no que concerne aos dons, voltando, né? Dons, a gente está falando dos dons. E aqui a gente viu Jesus falando que para a gente receber o Espírito Santo, a palavra de Deus traz todas as respostas. Os dons na Bíblia, fala rapidamente aí, 1 Coríntios 12, do 8 ao 10. Vamos ver aí rapidinho, irmãos. 1 Coríntios 12, do 8 ao 10. Amém? Diz o seguinte: a um o Espírito concede a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento, a este dom vem do mesmo Espírito. Ele dá uma fé toda especial a um e a outro dons de curar, pelo mesmo Espírito. A um ele dá o poder de fazer milagres e a outro o poder de profetizar, a outro ainda o poder de discernir espíritos que estão falando através daqueles que afirmam proclamar as mensagens de Deus, ou de perceber se realmente é o Espírito de Deus quem está falando. A um ele dá o dom de falar em línguas que jamais aprendeu, e outro que também não conhece aquela língua recebe o dom de interpretá-las. Amém? Desce mais um pouquinho, versículo 28, do capítulo 12 ainda. Vamos ler até o 30, do 28 ao 30. Na igreja, Deus colocou tudo no seu devido lugar. Em primeiro lugar, os apóstolos. Em segundo lugar, os profetas. Em terceiro lugar, os mestres. Depois, os que fazem milagres. Os que têm dons de curas. Os que podem ajudar os outros. Os que podem fazer que outros trabalhem juntos. E os que falam línguas que nunca aprenderam. São todos apóstolos? Não. São todos profetas? Naturalmente que não. São todos mestres? Também não. Têm todos o poder de fazer milagres? É claro que não. Podem todos curar? Deus dá a todos o poder de falar em línguas que nunca aprenderam antes? Todos interpretam essas línguas? Não. Mas façam todo o possível para terem os dons mais importantes. Quero falar-lhes a respeito do caminho que é o melhor de todos. Amém? Palavra de Deus falando sobre os dons que Deus nos concede. E o principal é que deixa bem claro que cada um tem um, pelo menos, ou 2, 3. O importante é a gente entender que todos os dons são importantes, que Deus quer usar todos para o benefício da glória dele, e que nós precisamos de todos. Como disse lá no início, em Romanos, onde a gente leu, fala que cada parte do nosso corpo é importante. Aqui fala que cada dom é importante. Por quê? Eu vou dar meu exemplo. Quando eu era mais jovem, né? Quando eu era jovem, já não sou jovem mais. Quando eu era jovem, uma vez, na classe de jovens da escola dominical, a gente entrou nesse assunto de falar dos dons. E aí, eu na minha juventude e maturidade, porque jovem acha que sabe de todas as coisas, eu também achava. E por crescer dentro da igreja, por ser filho de pastor, por ter vivido muitas experiências, vivenciado, por passado, por presenciado muitas coisas espirituais,
Eu achava que eu sabia mais do que os outros. Achava que eu entendia mais do que os outros. Eu aprendi desde pequeno na classe das criancinhas da escola dominical que se eu quisesse crescer em Deus, eu tinha que ler a Bíblia e fazer oração todos os dias, como diz a musiquinha. E eu aprendi desde pequeno, e eu tenho esse hábito desde pequeno. Eu sempre leio a Bíblia, todo dia pelo menos um pedaço. Pouco. Sempre leio. E isso é maravilhoso, mas a gente não pode deixar isso subir nossa cabeça, né? Afinal de contas, a palavra de Deus está aqui mesmo falando, cada dom é importante, cada parte do corpo é importante, cada detalhe é importante, e cada um tem um dom. Com certeza tem muita gente que faz muitas coisas muito melhor do que eu, e eu preciso aprender com essas pessoas, eu preciso ter humildade para entender que eu não sei de tudo e eu vou precisar de ajuda em muitos momentos, eu vou precisar que o irmão ore por mim, eu vou precisar aprender muitas coisas. Mas o que aconteceu nessa classe de escola dominical quando eu era jovem? Entramos no assunto dos dons, e aí fui eu, sabichão, falar, não, dom de língua todo mundo fala, eu não quero esse dom não, eu acho que nem é tão importante. Eu procuro outros dons. Aqui fala o seguinte, em outras versões, no versículo 31, fala, façam todo o possível para terem os dons mais importantes. Ou em outras versões, procurem pelos melhores dons. Isso na minha cabeça eu pensei, poxa, então tem dom que é muito bom, tem uns que é só bom. E aí eu ficava, não, dom de língua todo mundo, quase todo mundo tem, então esse daí não deve ser bom, porque todo mundo tem, eu quero um dom diferente. E aí entrou até uma discussão na classe, eu falei, não, eu não quero isso aí não, e a própria Bíblia diz que não é importante. Nossa, que heresia, né? Falando besteira. E eu lembro que eu choquei algumas pessoas com essa frase. Algumas pessoas que arregalou o olho assim, e se estiver me vendo agora, me perdoe, errei. Falei errado, mas o professor corrigiu na sala, mas mesmo assim o que a gente fala de besteira, diz que tem 3 coisas que não voltam atrás, né? A oportunidade perdida, a pedra lançada e a palavra proferida. O que você fala não volta atrás. E a gente aprende isso muito no casamento. Às vezes a gente vai discutir, fala o que não devia, depois pede perdão. Irmão, já abriu o buraco, agora a ferida já está lá. Agora complicou. Era melhor que não tivesse falado nada. Agora é uma construção de algo que foi desconstruído. É complicadíssimo. Mas a palavra de Deus diz que tudo a gente pode naquele que nos fortalece. Amém? Tem humildade para entender, para aprender, para reconhecer, para pedir perdão. E para recomeçar se for preciso, da onde for. Mas a questão é que nesse caso eu tinha falado que achava que alguns dons não eram importantes. E a palavra de Deus me ensinou depois, e hoje estou aqui falando sobre isso. Irmão, não despreze ninguém. Não despreze nenhum dom. A palavra de Deus diz que todo dom é dado por Deus. Se alguém recebeu um dom que você não tem, foi porque Deus quis assim, Deus achou que seria melhor assim, e aquela pessoa vai frutificar naquilo. E eu preciso ser grato a Deus, porque aquela pessoa tem esse dom. Vendo o pastor Luciano Subirá, ele fala, tem uma convenção que ele faz sobre os dons do Espírito Santo, e tem no YouTube, irmão, depois se quiser procurar, são muitas horas, mas é uma bênção maravilhosa. E ele conta de uma situação que ele passou, que foi o seguinte, ele estava com, agora eu não lembro o nome da dor, uma dor nas costas terrível. E aí ele disse que depois da pregação terminando, Deus falou com ele, falou, chama as pessoas que estiver com essa dor nas costas que eu vou curar todo mundo. Aí ele pegou e falou, irmão, Deus está dizendo que vai curar, se você tiver fé, apesar da minha coluna estar dura aqui, vem que eu vou orar por você. E disse que as pessoas foram chegando, ele foi orando e todo mundo sendo curado. E aí ele pensava, poxa Deus, estão curando todo mundo aqui, cura eu também. E aí ele disse que de vez em quando para andar já colocava a mão nas costas e andava assim, para receber. Mas disse que Deus não curou ele. E no fim do culto, Deus falou com ele o seguinte, falou, olha, o que eu dou para você é para fazer na vida dos outros.
a gente precisa entender que a gente precisa dos outros. Vai ter um momento que a pessoa, ela pode ser a pessoa com o maior dom de cura do mundo. Se ela ficar doente, ela vai precisar que outra pessoa ore por ela. Ela vai ser, não importa qual o dom maravilhoso que Deus colocou na sua vida, em uma situação ou outra, a gente vai precisar de outra pessoa para fazer algo por nós, para orar por nós, para nos ajudar, para nos levantar, para nos dar uma palavra de ânimo. Pode ser a pessoa, palestrante motivacional mais bam que tiver. Um dia, de repente, esse cara pode acordar com o pé atrás, uma situação ruim acontecendo na vida dele, ele entrar numa depressão terrível. E ele vai precisar de alguém para ajudar ele a levantar. Deus quer usar você e eu. Amém? Que a gente entenda isso e que a gente busque. Por isso a palavra de Deus fala, busque pelos dons, busque com zelo, assim como Samuel só foi ouvir a palavra de Deus na hora que ele falou, fala que teu servo ouve. Enquanto ele não falou, Deus não falou com ele, não continuou, né? Só tinha chamado. Quando Jesus curava alguém, ele chegava e perguntava, o que você quer? Sempre foi assim, sempre. Jesus, ele espera a gente dar o primeiro passo. Ou o segundo, né? Às vezes ele dá o primeiro e fica esperando a gente chamar, a gente pedir, a gente clamar. A palavra de Deus diz que ele, o Senhor, Deus, não rejeita o coração quebrantado, não resiste ao coração quebrantado. Se a gente se quebrantar, chorar, entregar, falar, Senhor, olha, eu achava que eu dava conta, não dou conta, me ajuda. Ele está prontinho para ajudar a gente. Mas enquanto a gente tiver um negócio chamado orgulho no meio do caminho, não vai dar certo. E a gente precisa entender que por mais usado que a gente possa ser, igual eu falei, é uma pessoa que cura multidões, aonde vai você faz milagres, mas a gente é ser humano, a gente pisa na bola, a gente erra, a gente falha também. E vai chegar um momento mais cedo ou mais tarde que a gente vai precisar de ajuda. Então entenda, irmão. Todo dom é importante. Todo membro do corpo de Cristo é importante. Ah, irmão Glauber, eu só venho na igreja, sento no banco e vou embora. Mas Deus quer te usar na sua casa, na sua família, no seu trabalho. O seu dízimo e sua oferta aqui paga o aluguel de um irmão que está passando uma necessidade. Ou ajuda a levar uma cesta básica. Irmão, você não está aqui à toa. Nada que acontece na nossa vida é à toa, irmãos. Nada, entenda isso. Já teve muitas coisas que eu passei na minha vida e por crescer dentro da igreja, hoje eu faço uma retrospectiva na minha mente. E por mais que eu tenha tomado todas as decisões, ou a maioria delas pelo menos, hoje eu entendo que a minha vida está na onde Deus sempre quis que estivesse. O meu trabalho foi uma obra de Deus para que eu entrasse lá. Todos os trabalhos que eu tive foram obras de Deus para eu chegar lá. As pessoas que eu conheci, os caminhos que eu percorri. E até alguns erros às vezes. Mas Deus queria que você errasse. Ele queria que eu aprendesse, né? Se eu precisei errar, a questão foi que eu aprendi. E não erro mais, pelo menos nisso, em nome de Jesus. Mas a gente precisa entender que todo dom é importante. Valorize seu irmão, valorize seu pastor, valorize seu líder, valorize as pessoas que estão do seu lado. Não por interesse, porque você vai precisar dela mais tarde, mas porque Deus quer usar cada uma delas. E se Deus quer usar ela, quem sou eu para dizer que essa pessoa não vale muita coisa, irmão? Misericórdia. A gente precisa entender isso. Os dons de serviço espirituais e ministeriais. A nossa revista traz, no item 2.1, fala dons relacionados ao serviço cristão. E eu coloquei na frente, servir. Por quê? Quando os discípulos perguntaram para Jesus, Senhor, qual que vai... Jesus viu, na verdade, uma discussãozinha, né? Os discípulos, eu vou ser mais importante que você. E o outro, não, eu vou ser mais importante. Aí Jesus falou, quer ser o mais importante no céu? Então serve todos. Aquele que servir mais vai ser o maior lá.
Ele falou, eu aqui sou o Senhor de vocês e eu sirvo todos. Falou, quem você acha que é melhor do que o seu Senhor para poder falar, não, eu vou ser servido aqui e vou ser o top lá. A gente precisa entender que Deus quer que a gente sirva. Sirva, irmão. Quer que a gente trabalhe, quer que a gente haja, quer que a gente ajude. Falando a palavra mais simples, é isso, né? Às vezes, ajudar, servir. A gente precisa tomar atitude. É igual eu falei, às vezes você fica orando, vê uma situação acontecendo e começa a orar, e Deus manda alguém, poxa, Ele já colocou você lá. É para você, irmão, essa daí. É você que tem que ir lá. Se for para Deus mandar outra pessoa depois, Ele vai mandar outra pessoa. Mas se você está vendo a situação, você pode fazer algo, entenda essa indireta de Deus. A missão é para você. Fique esperando, não. Vai, faz. Age, sirva. A palavra de Deus diz que a gente tem que servir. O maior no reino dos céus foi o que mais servia aqui, o que mais servia as pessoas aqui, o que mais servia a palavra de Deus. Esse vai ser o maior lá. A vontade de Deus para nós é que a gente aprenda a servir, que a gente tenha um coração de servo. No item 2 fala sobre os dons espirituais. Quais são eles? Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, curas, operação de maravilhas, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas, interpretação de línguas, são dons espirituais maravilhosos. São dons espirituais que, poxa, acho que todo mundo quer ter. Sempre quis, desde criança. Igual eu falei, né? Cresci na igreja, vi muitas coisas acontecendo, muitos milagres acontecendo. Então sempre quis isso, sempre desejei isso para mim. Mas a palavra de Deus diz que Ele quer te usar não só nos dons espirituais. Ele quer nos usar em tudo, aonde a gente estiver. Voltando para o casamento, né? A palavra de Deus fala que o ministério principal de um homem é sua família. Por quê, irmão? Porque a gente não tem que ser crente só dentro da igreja ou só no trabalho. A gente não tem que servir os outros lá fora e dentro de casa ser o rei. Eu gosto de falar isso. Eu sou o rei, né, amor? Mas você é a rainha. E o nosso reino é a gente que constrói. Não tem essa de súditos. Vai lá, faz isso, faz aquilo. Tem gente que vive assim, mas é um reino que não vai durar muito tempo, talvez. A gente precisa servir. Jesus, nosso maior exemplo, serviu. Jesus tinha os servos que faziam coisas para ele era o mestre, ele ensinava, ele falava, olha, vai lá, faz isso, faz aquilo, pega o jumentinho, traz para mim. Falava assim, irmãos, mas sempre que os discípulos precisavam de alguma coisa, ele era o primeiro a ajudar, ele estava disposto, ele estava pronto. Curou a sogra de Pedro. Os discípulos precisavam de alguma coisa e Jesus estava lá, eu vou te ajudar, meu irmão. Não é porque eu sou o líder de vocês que eu não vou, agora eu vou me rebaixar. Não, ele era poço de humildade. Que a gente entenda isso como exemplo. Então se eu tenho que servir, eu não posso ser chefe. Não, nada a ver. Você pode ser um chefe que serve, você pode ser o dono de uma grande empresa e ser um exemplo para todos os funcionários. De humildade, de ajuda, de prestação. Você pode ser o maior exemplo para eles. Entenda isso, mas busque pelos dons espirituais também, tá? Por cada um, principalmente o dom de línguas. Acho que Deus me ensinou tanto por ter falado besteira. Dom de línguas, ele é como se fosse uma chave, irmãos. É ele que te faz acessar o mundo espiritual muito mais rápido. Busque por ele. Todos os outros podem vir depois. Continuando, acerca dos dons ministeriais. E aí falo lá em Efésios 4:11, dos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, doutores. Todos esses são funções, vamos dizer assim, que a pessoa desempenha aqui. Mas a palavra de Deus diz que também são dons. Tem gente que tem dom, irmão,
para pastor. Tem gente que tem dom para o louvor. Tem gente que tem dom para servir, para trabalhar. Tem gente que tem todos juntos. Uma vez eu escutei um irmão falando, nossa, mas o irmão tem esse dom, tem esse. Poxa, Deus colocou tudo nesse irmão? Que isso aí? Não sei, meu irmão. Deus talvez quer usar ele nessa área. Mas Deus também quer te usar. Ele também colocou dons em você. E se talvez você ainda não tenha algum dom, você fala, poxa, nossa, ainda não vejo. Talvez faltou você buscar um pouquinho mais, escutou a voz de Deus, mas não respondeu, fala que teu servo ouve. A gente precisa entender isso. E agir. Amém? Amém? Amém. Ô, misericórdia. A gente precisa agir, irmão. Amém, né? Amém. No item 3 da nossa revista fala o seguinte, fala, olha, Corinto, uma igreja problemática na administração dos dons espirituais. Como assim problemática, irmão Glauber? Se a gente vê, quando a gente lendo, né, no livro de Coríntios, a gente entende que o apóstolo fala para eles o seguinte, fala, olha, vocês têm, ele fala, eu entendo que vocês não têm falta de nenhum dom. Ou seja, todos que a gente leu, a igreja tinha 1, 2, 10, 20 pessoas, sei lá quantas, mas todos os dons que a gente leu, lá tinha gente com cada um deles, ou até mais. Mas ele fala que tinha uma desordem dentro do culto. Havia bagunça às vezes, um começava a profetizar, o outro falar em línguas, outro e tudo, e aquela bagunça, e a gente, mas é Deus agindo. Irmão, Deus não é um Deus de bagunça. Nosso Deus é organizado. Nosso Deus, ele é um Deus de respeito. A gente precisa entender isso. Organização existe em todo lugar. Existe hierarquia em todo lugar. Até no céu. É por isso que o nosso Deus é que é o Deus, é Ele que manda. Da última lição que eu tive aqui, a gente falou de Jó. E a Bíblia diz lá no livro de Jó, capítulo 1, que antes que acontecesse todas aquelas coisas terríveis com Jó, Deus conversou com Satanás e falou, tá bom, pode ir. Porque Satanás falou, o Senhor protege tudo, eu não posso encostar em nada. E aí Deus fala, não, então tá bom, eu deixo. Irmãos, entenda o poder dessa frase. Deus cerca, protege e guarda tudo que você e eu temos. Espírito ruim nenhum nos alcança se a gente fizer a nossa parte, tá? A palavra de Deus coloca isso em muitas situações. Que a gente tem que fazer a nossa parte. A gente fazendo a nossa parte, irmão, Deus não vai falhar na dele, não. O problema é que às vezes a gente falha na nossa. E aí abre uma brecha. Mas Deus pode, e Ele faz. Ele cerca, Ele nos protege, Ele nos guarda. Amém? Amém. Glória a Deus. Entenda, irmãos, os dons são todos importantes, mas haja organização, que haja um fluir do culto, principalmente. Fala na Bíblia que o culto nem acontecia, porque os irmãos entravam na igreja e já começavam a mover do Espírito. Não, bom, bênção, glória a Deus. Mas o apóstolo Paulo fala o seguinte, fala, irmão, se chegar alguém que não é crente, essa pessoa vai ver uma bagunça, um grito de cá, um grito de lá, fala, vai embora assustado. Né? A gente tem que entender isso. E a gente não pode ficar escandalizando os outros. Quando essa pessoa entender a palavra de Deus, entregar a vida para o Senhor, e quando Deus mover através da vida dela também, ela vai começar a entender melhor. E aí quando ela vê um falando em línguas, outro curando, profetizando, tudo, ela vai falar, poxa, isso é Deus agindo. Mas é tudo um processo. Então que a igreja entenda, a dar os seus passos de cada vez, que as pessoas entendam. Ele fala isso mais para as pessoas. Fala, olha, sem bagunça, irmão. Você está vendo que um já está falando, profetizando para a igreja está parando para ouvir, e aí você vai começar a profetizar de lá também. Fala, não, calma, segura, fala com Deus primeiro, espera a sua vez, seja organizado. Diversidade dos dons
como eu já falei mais cedo, né, existem vários dons, várias situações onde Deus pode e quer nos usar, mas a gente precisa se dispor, se dispõe a isso. Autossuficiência e humildade, também falei mais cedo. Até citei, né, o pastor Luciano Subirá, estava com a dor, mas enquanto ele mesmo orando por ele, não ia acontecer. Deus quer que a gente entenda que a gente precisa das outras pessoas. Mas eu preciso é de Deus. Irmão, Deus vai usar outra pessoa. Ele usa você para abençoar outros. Ele vai usar outro para abençoar você. A gente precisa entender isso. Coloquei ali interdependência. O que é interdependência? Livro muito bom. 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Fala muito sobre isso. Ele fala o seguinte, olha, a gente nasce totalmente dependente. A gente depende para comer, para beber, para no banheiro, trocar fralda, a gente depende de tudo. Se não tiver alguém cuidando da gente o tempo todo, quando a gente nasce, a gente morre. Aí a gente cresce e pensa, poxa, fui dependente a vida toda, agora eu vou ser independente. Vou precisar de ninguém para nada. Isso não existe, irmão. A gente sempre vai precisar de alguém. Não vou precisar não vai. Você não precisa de um padeiro para fazer um pão de manhã. Você não precisa do frentista do posto para abastecer seu carro. Você não precisa do cara que inventou uma empresa para te contratar. A gente sempre precisa de alguém. Não dá para poder achar que a gente é totalmente autossuficiente. Isso não existe. A vida da gente, a gente depende de outras pessoas. E a gente precisa de outras pessoas. Desde o momento que a gente nasce até a hora da morte. Você não se enterra sozinho também, não. Alguém vai ter que fazer isso por você. Na nossa vida inteira é uma trajetória de a gente precisar de outros e outros precisar de nós. A gente precisa entender isso. E aí eu te pergunto mais uma vez, o que você vai fazer amanhã? O que você vai fazer daqui para o fim do ano, da sua vida? O que você vai fazer nos próximos 5 anos? Enquanto Jesus não voltar, a gente tem que pensar nisso. O que eu vou fazer? Eu vou buscar mais a Deus? Eu vou servir a Deus como? Senhor, estou com tanto problema. Busca a Deus, Ele ajuda você a resolver. Ele manda a solução. Mas pare e pense. O que você vai fazer nos próximos dias da sua vida? Nos próximos anos da sua vida? Aonde você quer chegar? Até onde você quer ir? Eu sei que eu quero ir para o céu. Poxa, então comece a procurar ser mais usado por Jesus, por Deus, porque o nosso Senhor, Ele quer levar todos nós para o céu, até quem não é crente. Jesus morreu por todos, não é só por quem está aqui sentado. Agora, quem não reconhece Ele como seu Senhor e Salvador, está deixando de dar um passo. Quem não pede ajuda para o nosso Deus, e eu estou falando de nós mesmos, crentes, se você não pedir ajuda para Deus, a gente está deixando de dar um passo na direção certa. Entenda isso, busque ao Senhor enquanto se pode achar. Nossa conclusão, irmãos, Jesus Cristo retornou ao céu e nos disse que o Consolador, o Espírito Santo de Deus, estará conosco todos os dias até que Ele volte para nos buscar, amém? Amém. Portanto, enquanto estivermos aqui, busquemos receber e servir a Deus e a sua obra com todos os dons do Espírito Santo em nós. Amém? O Senhor tem uma obra grande para fazer. Ele tem vontade, desejo de alcançar muitas pessoas. Ele vai fazer isso através de mim e de você. Se Jesus fizesse tudo, a gente não tinha trabalho nenhum, irmãos. E não fique com preguiça, tá? Mas eu não sei como. Jesus vai colocar no seu coração, Ele vai abrir as portas. Eu não sei o que falar. O Senhor vai colocar na sua boca a palavra certa. Eu não sei por onde começar. O Senhor vai te mostrar, irmão. Quando a gente busca na fonte, quando a gente busca no lugar certo, as coisas acontecem da maneira certa. Amém? Que a gente busque, que a gente procure os melhores dons. Sabe qual que é o melhor dom, irmão? Todos. Porque todos vêm do Senhor.
Então procure, busque, coloque no seu coração. Entenda que a gente precisa uns dos outros e que a gente alcance a graça do Senhor nas nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe você.